ele. No fim do sábado, quando começou a amanhecer, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele e ficaram como homens mortos. E o anjo respondendo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como ele disse: vim ver o lugar onde o Senhor jazia, e ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E partindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. Poder sentar. Nós vamos ocupar suas mãos. Glória a Deus. A glória a Deus. Aleluia. Disse Jesus que não está morto. Deus ressuscitou. Deus convive entre nós. Graças a Deus. Glória a Deus. A Santa Ceia, ela nos traz o ensinamento. Paulo fala assim: eu recebi do Senhor. Na verdade, Paulo, ele não andou com Jesus fisicamente, mas foi passado para ele o ensinamento, o qual ele trazia para as igrejas, né? Paulo foi um missionário que abriu mais de 50 igrejas, né? E foi um homem cheio do Espírito Santo, um homem que Deus usava ele para pregar para os grandes e para os pequenos, para os simples e para os doutores. Então Paulo, ele teve um ministério muito forte, que realmente ele fez história no Evangelho, amém? Nos deixou muitos ensinamentos que nos traz edificação, aleluia, ensinamento como viver uma vida para agradar a Deus. Porque viver uma vida para agradar a nós não é muito difícil, é simples. Mas quando se trata de procurar viver uma vida para agradar a Deus, muda tudo na nossa vida. Muitas vezes parece que pega nós e vira de cabeça para baixo, ainda dá uma balançada aí, né? Tem uns que parece que vira uma vez, depois Deus volta, mas volta outra vez. Amém? Mas o importante é quando o plano de Deus, a vontade de Deus está cumprindo na minha vida e na sua vida. Amém. É a melhor coisa que pode existir, que pode acontecer. É quando o plano de Deus, a promessa de Deus, a vontade de Deus está cumprindo na minha vida e na sua vida. Mesmo que às vezes tem momento de sorrir, tem momento de chorar, tem momento de gemer, tem momento que não dá para ir andando, mas vai de joelho. Mas nós vamos caminhando até chegar aos céus, porque Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Hoje nós ouvimos tantas mensagens, mas poucos estão pregando sobre o juízo final e sobre o arrebatamento. E nós precisamos voltar a pregar sobre o arrebatamento da igreja e sobre o juízo final após o arrebatamento da igreja.
Amém? A igreja precisa se despertar. A igreja precisa posicionar. A igreja precisa tomar uma posição. Cada um de nós nesta noite estamos convidados a se posicionar diante de Deus, porque muitas almas estão se perdendo e precisamos alcançar, saquear o inferno e povoar os céus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E agora, aquela Maria e a outra Maria, elas foram no domingo de madrugada, quando o dia começou a raiar, clarear, elas foram até o sepulcro. A Bíblia não fala que distância que era, mas elas foram. E ali, quando elas chegaram, elas tiveram uma surpresa. O túmulo estava vazio, porque Deus enviou um anjo. E quando o anjo desceu do céu, foi como um terremoto, abanou todo aquele local ali, daquele sepulcro, e a pedra foi removida pelo anjo. E o mesmo anjo assentou-se ali do lado de fora, na entrada daquela sepultura. E quando elas chegaram, elas procuraram pelo corpo de Jesus. E o anjo: olha, vocês estão procurando Jesus, o corpo de Jesus, ele não está mais aqui. E elas: e aonde puseram o corpo de Jesus? Cadê o corpo de Jesus? Ele disse: ele não está mais entre os mortos, porque ele já ressuscitou. Ele disse no seu ministério, preparando o coração dos seus discípulos, preparando o coração da sua igreja daquela época para a sua morte, mas preparando também para a sua ressurreição. E hoje ele está preparando a sua igreja para a sua vinda. Parece que a igreja entendeu. Naqueles dias, no ministério de Jesus, ele preparava os seus discípulos, a sua igreja, para a sua morte, para a sua ressurreição. Mas hoje ele está preparando a sua igreja para o dia do arrebatamento, para a sua vida. A igreja precisa acordar. A igreja precisa assumir a sua identidade. A igreja precisa estar na posição que Deus colocou, que Deus te chamou, que Deus me chamou. Precisamos realmente assumir quem somos, a nossa verdadeira identidade genuína, não a identidade falsa, enganosa, que hoje somos, amanhã não somos. Porque Jesus está voltando. Amém. Glória a Deus. Ele pode voltar no arrebatamento, ainda hoje, mas ele pode chamar a mim, ele pode chamar você. E amanhã nós não estamos mais, podemos não estar mais aqui, entre os viventes. Tem pessoa que pensa: morreu, acabou. A morte encerrou tudo. Engano. Ali que é o começo de uma nova história. Ou com Jesus, ou sem Jesus. Deus abençoe, viu? Tem um galardão. Glória a Deus. Tem ou não tem? Quem diz isso? A Bíblia. Para aquele que dá um copo de água fria para o profeta, já tem um galardão. Amém? E agora, eu já estava quase beber esse óleo aqui já. Aí ele fica mais ungido ainda, né? Amém? A minha netinha, nós levou em Minas Gerais, com mais minha esposa, essa pessoa linda, maravilhosa que vocês estão vendo aqui, um vidrinho de óleo ungido, e nós bobeou, ela abriu um vidrinho, mandou para dentro, o óleo ungido. Aí disse: agora, e agora está ungido, por dentro e por fora. E está ungido, vocês conhecem ela, dessa, né? E não posso falar muito, porque o filho está emocionado, né? Saudade, mas Deus está cuidando. Amém?
E Jesus, ele morreu na verdade, mas ele ressuscitou. Nós servimos um Jesus vivo, um Jesus poderoso, um Jesus que é capaz realmente de vencer em meu favor e seu favor até a morte, porque ele tem o domínio sobre a morte. Ele tem poder de curar qualquer enfermidade, porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Amém. Ele tem poder de arrancar do coração a tristeza, a angústia, a depressão, porque ele é o príncipe da paz. A paz verdadeira, a paz completa, só Jesus pode dar. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões. E ele nos resgatou novamente para Deus. Ele nos trouxe de volta à presença de Deus. Ele nos uniu a Deus através da sua morte lá na cruz do Calvário. Através do seu sangue foi feita a nova aliança. E hoje nós somos, pelo sangue de Jesus, filhos de Deus. Aleluia. Filhos da promessa. Israel teve a oportunidade de ser um povo, somente eles, nós ficar como um gentio, como um povo que era só para ser pisado e massacrado pelos judeus, mas eles rejeitaram. Mesmo assim, Deus não quebrou aliança com eles, porque Deus é assim, a misericórdia de Deus ela é infinita. A minha misericórdia, a sua misericórdia, às vezes ela dura por um tempo, ou vai até uma certa distância. De repente nós não conseguimos mais ter misericórdia. O nosso amor, o nosso perdão, o nosso amar, a nossa paciência, a nossa calma, ela vai até um certo ponto. De repente a pessoa se explode, né? Às vezes a carne fala mais alto, a carne passa a dominar, e aonde a carne está dominando, o espírito não trabalha. Mas aonde o espírito está dominando, a carne não trabalha. Então nós temos que saber quem está governando a nossa vida, quem está nos guiando, quem está nos conduzindo, quem está sendo o Senhor da nossa vida, se é o Espírito de Deus ou se é a nossa carne. Muitas vezes nós queremos atribuir as situações contrárias que acontecem, é o inimigo, é o diabo. Isso aí foi o diabo. Muitas vezes tem sentido dele, mas muitas vezes é porque nós soltou o freio da nossa carne. Nós soltou nossa carne para fazer a vontade dela, nós deixamos ela fazer o que ela gosta, o que ela realmente bem quer. E muitas vezes depois para pegar o domingo, aí a oração tem que ser dobrada, aí tem que pôr a boca no pó, aí tem que buscar, aí tem que consagrar, aí tem que realmente correr para o altar, aí tem que fazer o propósito de Deus, aí tem que se humilhar, pôr a boca no pó para se fortalecer e vencer a carne novamente. Porque a nossa carne, se nós soltar a rédea dela, ela tem os interesses certos para cada um de nós, viu? Porque para esse mundo aí, nesse mundo, tudo que a nossa carne gosta, o mundo tem para oferecer, viu? Mas só Jesus tem paz para a minha alma, para essa alma. Só Ele tem libertação verdadeira, só Ele tem transformação, só Ele tem vida nova, só Ele tem realmente uma vida diferente, uma vida de vitória, uma vida de bênção para mim e para você. Glória a Deus. Glória. E aquelas mulheres, quando elas ouviram aquela mensagem, falaram: olha, vocês vão e avisam os irmãos que Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E falou assim: e eu vou na frente. Mas ali era o próprio Jesus estava falando com elas. Foi eu ter
com temor, porque se elas abrissem a boca para as pessoas erradas, elas seriam mortas. Porque até os guardas que estavam vigiando o sepulcro lá para ninguém roubar o corpo de Jesus, quando o anjo desceu ali para remover a pedra, eles desmaiaram, estavam mortos. Porque essa pessoa fala assim: olha, manda um anjo aqui, manda um querubim, um serafim, né? Irmãos, se o anjo descer aqui em forma de anjo, destrói tudo aqui, viu? Um anjo. Muitas vezes Deus permite, às vezes vai ver o anjo, né? Ver anjos, mas Deus não permite que ele fique aquela glória toda celestial, né? Porque senão nós não suporta, né? Nós se derrete, se desfaz. Moisés queria ver Deus, ele insistiu: você quer me ver, Moisés? Não quero. Vou então ficar atrás da rocha, uma pedra grande, só tinha só um trincadinho na rocha, e ele ficou lá, olhando aquela rachadurinha. De repente a glória de Deus passou. Moisés ficou meio perturbado muitos dias, viu? Ele viu só um pouco do clarão da glória de Deus. Muitas vezes o crente ele ora sem saber o que está orando, pede sem saber o que está pedindo, fala sem saber o que está falando. O crente tem sabedoria para orar. É como o crente que dobra o joelho na hora da aflição, na hora da luta, na hora da dor, na hora do problema. Ele promete tanto para Deus, ele faz tantas promessas para Deus, mas depois que passa aquela situação, aquele vento, acabou a dor, a porta do emprego abriu, deu certo aquilo ali, resolveu o problema, não é que ele esquece, ele não quer cumprir com Deus, ele não quer acertar com Deus, ele não quer realmente manter com Deus o compromisso, a palavra, né? Depois ele entra em aperto, ele entra estreito com Deus. Então precisamos ter sabedoria, até para orar, até para pedir. Amém? Não é falar bonito, é ser sincero diante de Deus. Deus ama a nossa sinceridade. Aquilo que eu não vou cumprir, aquilo que eu prometo a Deus que eu não vou cumprir, é melhor não prometer. Viu? Lembrando, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou ser um crente fiel. Eu vou segurar a Bíblia debaixo do braço e sair de rua em rua pregando a sua palavra. Se o Senhor abrir a porta de emprego para mim, se o Senhor fazer isso por mim, se o Senhor fazer isso na vida do meu parente, na vida do meu filho, da minha filha, ou do meu esposo, da minha esposa, eu prometo ser fiel, eu prometo honrar o Senhor, eu prometo dar o primeiro lugar na minha vida para o Senhor. Muitas vezes nós estamos querendo mentir para Deus. E Deus que é fiel, Ele faz o milagre. Ele abençoa, Ele abre a porta, Ele faz você passar na faculdade, Ele faz a porta, porque às vezes tem 100 lá, às vezes uma vaga só, mas Deus te coloca lá, porque Deus é fiel. Depois da vida que a cara lavada, a gente já desculpa, né? Daquele a gente desculpa de Deus. Então, se nós realmente não vai cumprir o que prometemos, é melhor não votar, porque votar para não cumprir, não podemos, né? É melhor que não vote. Amém? Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E agora, elas anunciaram para os discípulos: olha, Jesus ressuscitou. Glória a Jesus. Isso, ouviu glória a Deus? Jesus ressuscitou. Você precisa ter a sua cabeça, você precisa posicionar, você precisa confiar mais em Deus, você precisa descansar o seu coração em Deus, você precisa realmente confiar no poder de Deus, no que Deus te prometeu, porque eu e você não servimos um Deus morto, um Deus fraco, mas um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus misericórdia. Nós falamos que confiamos só de palavras, viu? Mas muitas vezes, quando é para pôr em prática mesmo, muitas vezes nós confiamos desconfiando. Muitas vezes nós põe no altar de Deus, de repente nós está querendo dar uma ajudinha para Deus, querendo pegar de volta. Se você põe na mão de Deus, deixa na mão de Deus, viu? Deixa na mão de Deus, Ele sabe o que fazer.
Ele sabe trabalhar, Ele sabe agir, e operando Deus, quem impedirá? Então saiba que você, servo de Jesus, vive, que ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. E nesta noite Ele está falando comigo e com você. Levanta a sua cabeça, descansa nele, Aleluia. não desanime, não desista, para de lutar sozinho, para de lutar só nas suas forças. Deixa Deus agir por você, deixa Deus fazer por você, deixa Deus te ensinar. Dá ouvido aos conselhos de Deus e tudo vai dar certo. Amém. Glória. Fica de pé. Estamos orando, estou passando para a pastora.